Muito bem, pessoinhas, esse é o nosso quinto e último episódio da série de vídeos que fizemos a respeito de pitose. Se você assistiu, não assistiu os anteriores, corre lá, a gente falou, no anteriores? primeiro a gente falou de pitose de sobrancelha, no segundo a gente falou de pitose do zigomático maior e menor, no terceiro a gente falou da pitose palpebral, no quarto falamos sobre a pitose na região do lábio superior, e agora, neste último episódio, o último tipo de pitose possível no uso da toxina botulínica, que são das intercorrências mais frequentes no uso desse medicamento, é a pitose que vai cair para cima. Pitose cai para cima. Mas se você já achou bem doido esse tema, não esqueça de compartilhar esse link, de dar o seu like e deixar seu comentário, porque isso pode acrescentar demais ou ser mesmo um assunto de próximas aulas. Então, vai da pitose que cai para cima. Então, pitose, na definição, como a gente já viu, é uma queda. Né? É um deslocamento com a tendência de cair. Tanto que fala do envelhecimento de pitose gravitacional. Tem vários termos que usa isso, né? Usa o termo pitose como para descrever alguma alteração que acontece. Só que a pitose ela é um termo talvez que não abranja uma complicação que tem as mesmas características da pitose. Porque quando eu falo pitose da sobrancelha, você entende, você profissional entende que é a sobrancelha que caiu. Beleza. Quando eu falo pitose da pálpebra superior, é a pálpebra superior que caiu. Perfeito. Só que aqui é a pitose do lábio inferior. Só que o lábio inferior, ele não cai, ele levanta. A paralisia errada do músculo errado, não, a paralisia certa do músculo errado, ela vai fazer com que o músculo levante o lábio. Mas as características também de pitose. Por isso que eu falei que é uma pitose que cai para cima. Talvez não tenha um termo específico para esse tipo de intercorrência, mas é uma pitose. Mas você me fez lembrar de Manu Gavassi. Quem? Gavassi, acho que é esse nome. Nem sei quem é essa Manu moça. Gavassi. Ela cantava, eu ouvi essa música dela, ela era criancinha de tudo. Ela falava que você é o tipo certo de pessoa errada. É igualzinho isso. Pode a ser música isso. dela tinha uma letra que falava, você é o tipo certo de pessoa errada. E daí... É o tipo certo de pitose, é o tipo de paralisia certo no músculo errado. É a pitose que acontece ao contrário. Vamos entender isso aqui, vamos parar de enrolação. Existem 3 músculos principais que deprimem a região de lábio inferior. Primeiro, este músculo lateral que é chamado... Depressor do ângulo de boca. Depressor do ângulo de boca, muito bem. Angulioris muscle. O depressor do lábio inferior e o mentual ou mentalis. Se vocês perceberem nas imagens, nessa sequência que eu estou mostrando para vocês, nós temos um músculo aqui, olha, este aqui. O depressor do ângulo de boca, ele fica sobreposto ao depressor do lábio superior, que por sua vez fica sobreposto ao mentual. É como se fosse um sanduíche. Entre cada um dos sanduíches, que a gente não tem nessa imagem, neste atlas digital, existe a interposição de tecido de gordura. Então, eu tenho o mentual, em cima do mentual eu tenho gordura, em cima da gordura eu tenho o depressor do lábio inferior, em cima do depressor do lábio inferior eu tenho gordura, e daí eu tenho o depressor do ângulo, e daí eu tenho gordura. É um sanduíche de várias camadas, essa região. Tá? A questão é o seguinte, nós tratamos, como regra, né, quando você faz um tratamento full face de toxina botulínica, nós tratamos como regra o músculo mentual, para tirar aquelas marquinhas do mento. E o depressor do ângulo de boca também. Eu vou chegar lá. Eu estava chegando, mas é isso. Pode continuar. Não, você estava falando que então, nós tratamos o mentual. Perfeito, para tirar as marquinhas. Nós tratamos o depressor do ângulo de boca. Mas nós não tratamos o depressor do lábio inferior. Por que nós não tratamos o depressor do lábio inferior? Porque aí você fica assim, que nem eu, ó. Tá vendo que um lado abaixa e um lado não? Ó, é porque eu lesionei o nervo com agulha. Não foi a toxina, foi a agulha. E aí acontece isso, o lábio não desce. Porque, ao contrário do efeito benéfico da toxina, por exemplo, no mentual, de não formar mais aquelas marquinhas ou aquela celulite no queixo, que não tem nada a ver com celulite, mas podorrange, né, para não ficar aquela textura de casca de laranja na região do mento, a toxina funciona. Para diminuir ou para melhorar o efeito de sorriso invertido aqui na comissura com o depressor do ângulo, a toxina funciona. Mas a gente nunca quer tratar o depressor do lábio, por quê? Porque se a ação do músculo, lembra isso no nosso primeiro episódio, se a ação do músculo é deprimir o lábio, ou seja, descer o lábio, o bloqueio de um músculo depressor faz subir o lábio. E aí o paciente pode ficar com o lábio assimétrico e ficar mordendo o lábio.
Então, não se trata esse músculo, a não ser em casos de assimetria facial. E é a única situação que eventualmente a gente faz. Mas, agora eu acho que é importante a gente entender que o problema nesse músculo, ou os problemas nesse músculo, estão derivados essencialmente de erro de aplicação. Então, eu vou falar por mim, porque aí existem também as variações anatômicas. Do meu lado esquerdo, eu tenho uma paralisia desse músculo do depressor do lábio inferior. Mas todas as vezes em que eu aplico no mentual, por mais central, mais centralizado que eu faço esse ponto, do meu lado esquerdo, sempre pegou o depressor do lábio inferior. Então, isso mostra que eu tenho, de alguma maneira, alguma variação anatômica, porque os músculos são todos, por natureza, todos os músculos, eles são interligados. Então, hoje, por exemplo, eu praticamente aplico no meu músculo mentual só do lado direito, e ele automaticamente pega dos dois lados e não pega o depressor do lábio resto, né, que funciona do meu depressor do lábio inferior. E, como a gente também falou nos episódios anteriores, esses erros, né, porque isso, como eu disse, é um erro, tá? Isso aqui não é alguma coisa intencional, mas é um erro que às vezes está associado a um erro de técnica, forma de aplicar. Pode ter duas causas. Primeiro, você fez uma reconstituição errada, de modo que o material, que a toxina tenha tido um halo de ação maior do que o desejado. Inapropriado para aplicação, não errado. Exatamente. Inadequado para a área, né? Ou um erro de plano. Então, por exemplo, no mento, na região do mento, o mentual ele é um músculo calibroso, ele é grande. O erro pode ser muito mais por conta da reconstituição. Mas no depressor do lábio, no depressor do ângulo de boca, o erro pode ser no plano de aplicação, porque aqui na imagem vocês observam que esse músculo depressor do ângulo ele é mais superficial. Então, se você fizer uma aplicação mais profunda, a tendência de você alcançar o músculo depressor do lábio, que é o que causa o problema, é maior. E por que pode acontecer isso? Pode estar associado a duas situações: erro de aplicação e erro de reconstituição. Você pode ter feito uma reconstituição errada para esta região. Inadequada. Ou inadequada. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar primeiro o exemplo na região da aplicação no mentual. Você pode ter feito a aplicação no plano certo, profundo, mas você utilizou uma reconstituição que aumentou o halo de ação e a toxina superficializou. Quando ela superficializou, ela tem a chance de pegar o músculo depressor do lábio. Essa é uma questão. Você pode, por exemplo, agora no depressor do ângulo de boca, que é um dos tratamentos, uma das terapêuticas para a inversão de sorriso, ele é um músculo extremamente superficial. Quando a gente vai aplicar nele, eu tenho que aplicar superficial. Se eu colocar minha agulha mais profunda, tem chance de eu pegar o depressor do lábio inferior, independente da reconstituição. Então, a associação da técnica com a reconstituição ideal é o que evita esse tipo de problema, evita esse tipo de aborrecimento. E, às vezes, não é nem a reconstituição errada, é o volume aplicado, a quantidade de doses efetivas aplicada em cada região. Porque tem que colocar na cabeça o seguinte: quanto maior a dose que você vai colocar na região, se você usa qualquer tipo de reconstituição, você vai colocar mais líquido. Mais líquido, mais chance daquilo extravasar do músculo. Se é um músculo superficial, que não tem plano, que não tem camadas, ou que não tem capacidade de absorver todo aquele líquido, o medicamento vai extravasar para os músculos adjacentes. Então, aí acaba causando essas sequelas. E aqui, como eu disse, é uma sequela, é uma intercorrência? Mas não é uma intercorrência irreversível. Mas é incômoda, viu, gente? Mas é uma das que mais incomoda. Ela está prima irmã da pitose palpebral, tá? Do incômodo para o paciente. Porque pitose palpebral é muito estético. Fica na metade do olho, o paciente se sente com um olhar pesado. Esse daqui, o paciente se sente completamente torto. É torto para comer, mas eu acho que a maior dificuldade para comer. Tanto que quando acontece isso, e eu falo por mim até, eu não deixei de maneira nenhuma aplicar do outro lado para ficar semelhante os dois, porque aí você não fica torta. Só que ao mesmo tempo você não consegue comer. Você vai abrir a boca, se vocês repararem, quando vocês abrem a boca para colocar o garfo, para morder alguma coisa, o depressor do lábio inferior funciona e o lábio sai do meio dos dentes. Quando ele não está funcionando, o lábio simplesmente não sai. Quando você vai morder, o seu lábio entra no meio dos dentes e você morde e fica mordendo. Então, assim, é incômodo para comer, é incômodo para tomar água, é incômodo para sorrir. Ele é mais incômodo do que o da pálpebra. Então,
apesar de não ser uma pitose, vocês entenderam agora porque eu falei que é uma pitose do avesso, né? Uma pitose para cima. Sobe. É uma pitose que sobe. Porque o efeito é essencialmente o mesmo. É um erro de aplicação, é um erro de dose, é um erro de pontos de área de atuação, que pode causar sequelas, né? Mas lembrando que todas as sequelas, tudo que a gente falou nessa série de episódios, elas são relacionadas a um efeito transitório. Dificilmente alguma coisa vai acontecer de forma permanente, a não ser que você lesione de fato um nervo, que seja um nervo motor e relevante para aquilo lá, que aí é acertar na loteria. É uma pena que você não tenha ganhado dinheiro, porque a chance é muito baixa. Mas todas essas pitoses, elas são reversíveis. E todas essas pitoses, elas são facilmente evitadas entendendo a anatomia, que é o que a gente repassou aqui com vocês. E os planos? Exatamente, entendendo os planos. E entendendo o efeito, que eu acho que também é um ponto importante, de agonismo e antagonismo muscular, que é uma coisa que é relevada, às vezes deixa-se de lado. Pensa-se sempre em protocolo. Ah, na testa são tantos pontos. Ah, que é para a sobrancelha? São pontos assim. É para a região do olho? Os pontos são assim. Em vez de interpretar o paciente, analisar o paciente e fazer a marcação para aquele paciente. Não dá para a gente colocar tudo no mesmo balaio, né? No mesmo saco e achar, eu faço o teste assim, eu tenho resultado. Até você não ter mais. Todos os episódios dessa série tiveram nas suas descrições artigos, materiais de download, os links para os nossos cursos que você pode, se desejar, ampliar o seu conhecimento dentro da harmonização facial. E o mais importante, deixe os seus comentários, sejam eles positivos ou negativos ao conteúdo que a gente colocou. Todo comentário é levado em consideração e ele pode ser o tema do nosso próximo vídeo. É isso aí. Tchau, até a próxima.